Shalom, amados. Tudo bem aí? Amém ou não amém? Parece que todo mundo foi arrebatado. Amados, abra comigo o livro de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o verso de número 37. Abra lá comigo. O tema da nossa mensagem hoje é: aprenda a dizer não. Vou falar mais uma vez. Aprenda a dizer não. Quem sabe falar não aqui? Fala não bem alto. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Amém? Até aqui, amados. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida. Mais uma vez eu peço que a tua presença esteja conosco. Dai-nos agora, Senhor, espírito de revelação e sabedoria. Mostra-nos, ó Pai, o que o teu Espírito Santo quer nos dizer nessa noite, falar conosco, nos orientar, Pai, e trazer a nós luz, tudo aquilo que nós temos vivido, em tudo aquilo que nós temos feito, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amados, mais uma vez, o tema da nossa mensagem é: aprenda a dizer não. Quantos de nós já falamos quantos nãos na vida? As mães aqui que têm os bebês pequenos, como a nossa princesinha Helena ali, vive falando não, 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 não pode, não pode, não pode. Eu me lembro que quando o Miguel era bebê, na sua fase dos seus 8 meses em diante, qualquer coisa que ele fazia, que não podia fazer, eu falava assim para o Miguel: não, Miguel, não, Miguel. A Bia também falava a mesma coisa. E quando nós pedíamos algo para o Miguel falava assim, ó: ni não, ni não. Vamos tomar banho, Miguel? Ele falava: ni não. Vamos fazer isso, Miguel? Ni não. Por quê? O não ficou gravado. E é assim nas nossas vidas. Por que o Senhor falou comigo nessa palavra? Nós vivemos uma sociedade, amados, que nos pressiona a estar disponíveis, produtivos e sempre dispostos a dizer sim e com um grande sorriso amarelo. Quantos de nós, às vezes, que nós queremos fazer alguma coisa ou não fazer, mas acabamos fazendo, às vezes por obrigação? Quem já passou por isso? A ideia de recusar algo seja uma responsabilidade, ou uma tentação, ou uma expectativa, muitas vezes ela vem acompanhada de um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu não falei não. Eu falei sim, eu permiti acontecer. Não deveria ter acontecido, mas eu falei sim, agora não tem como voltar atrás. Amados, dizer não é uma das habilidades mais poderosas e libertadoras que podemos desenvolver. Sabia disso? Você falar não pode ser libertador para você. Você já parou para pensar nisso? Amém ou não amém? Você pode dizer não sem sentir culpa ou culpado. Assim você vai manter a tua paz interior. Sabe por quê? Porque a culpa, ao contrário, gera inquietação e nos afasta de uma vida equilibrada, plena em Cristo. Amém ou não amém? Então, amados, eu preciso aprender a falar não.
A vida não resulta só no sim. Sim para tudo. Sim, meu bem. Sim, você pode fazer. Sim, você vai me estressar. O que eu preciso aprender a dizer? Não. Amém? Vamos lá. O que quer dizer não? A palavra não. O não é apenas uma barreira, um desejo próprio, uma proteção para a minha e a sua integridade, de uma maneira de permanecermos fiéis a quem realmente importa. Para pensar, uma pausa aqui. Eu tenho que falar não para eu permanecer fiel a quem realmente importa. Sim, porque muitas vezes o nosso sim vai trair Deus. Muitas vezes o meu e o seu sim vai trair a tua esposa, o teu esposo, os teus amigos, enfim. Você já parou que você pode dizer não sem culpa? Amados, quando dizemos sim para tudo, muitas vezes estamos, na verdade, dizendo não ao nosso próprio bem e não aos nossos princípios mais profundos. Então, em todo momento, diga você pode falar não a isso. Sabe por quê? Toda dúvida é um sim e um não, ele é sempre muito claro. Quantas vezes você precisou falar não, não, e você se deu bem? Quantas vezes? Mas nós precisamos ressaltar que muitas vezes nós passamos a nossa vida toda dizendo sim, 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 leva uma vida passiva e quando nós vamos olhar para nós entendemos o quê? Eu vivi para os outros e não para mim. Eu vivi para os outros e não para adorar a Deus. Já parou para pensar? Esses dias nós estávamos sentados com uma pessoa e o que me chamou a atenção na palavra foi que ela disse assim: olha, eu falei não, eu não vou assumir essa certa situação. Eu preferi perder tudo. É claro que quando nós falamos não diante de pessoas e Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele devolve tudo. Amém? Ou ainda pela justiça, ou de alguma outra forma que Deus acha a melhor maneira de nos devolver. Amados, a Bíblia nos oferece diversos exemplos de personagens que souberam dizer não nos momentos mais cruciais e saíram vitoriosos e ainda fez o nome do Senhor ser reconhecido. Amém? Vamos lá, todo mundo aqui conhece a história de Daniel? Daniel, ele recusou-se a deixar de orar ao Senhor. O que aconteceu? Abra comigo lá, Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Deixa eu pegar aqui o meu. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes
dessem conta para que o rei não sofresse dano algum. E Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: ó rei, que vive eternamente, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim que estabelecesse um edito real e fizeram firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma oração a qualquer Deus ou qualquer outro homem, a que não seja o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e o edital. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas, de frente para Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então está aqui, os amigos da onça de Daniel preparou uma armadilha para ele. Por quê? Porque eles queriam pegar algo contra Daniel. E nós lemos um pouquinho acima que o Senhor fala que ele tinha um espírito excelente. Ou seja, Daniel, ele era íntegro. E por causa dessa integridade, amados, tanto naquela época como na nossa época, as armadilhas são postas para nós. Amém ou não amém? Qual foi a resposta aqui? Daniel, ele não estava se importando com o decreto de quem fosse. O que ele foi fazer? Ele disse: não, eu vou orar sim a Deus. E nos momentos onde eu e você estabelecemos como família, como corpo, nosso trabalho, aonde estivermos, qual o que as pessoas dizem sobre você? Que você também é íntegro? Que você também não tem nada que se oponha para que eles façam uma grande armadilha para cairmos? Você já parou para pensar nisso? Pois é, amados, Daniel, ele não deixou de orar ao Senhor. Diferente de eu e você, muitas vezes, que por medo, nós vamos falar isso mais tarde, que por medo nós nem falamos que somos cristãos. Nem falamos. Por quê? Porque nós não temos um testemunho e um bom caráter. E isso faz parte, amados, e isso faz parte do legado de Cristo. Bom testemunho e caráter diante de Deus e diante dos homens. Mais tarde, o que aconteceu? Pegaram ele fazendo as suas orações. O rei já havia decretado. O que ele fez? Olha, então por causa disso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que lançar você lá na cova dos leões. Está preparado para você ir para a cova dos leões? Quantos aqui estão preparadíssimos com a sua fé extraordinária para estar na cova dos leões? Amados, Deus, Ele não vai nos privar da cova dos leões. Ele vai nos... O que Ele vai fazer? Ele vai nos salvar, mas nos privar não. Por quê? Porque tudo isso faz parte do nosso caráter. Deus, Ele tem um tempo para tratar conosco a questão das nossas palavras,
e diante de pessoas. Você tem a preparação que você pode ser jogado numa cova? Precisamos parar para pensar em respeito daquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos deixado gerar através das nossas vidas. Amém ou não amém? Depois do contexto você sabe. Também aqui nós temos os seus 3 amigos. Em Daniel 3, volta um pouquinho. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Capítulo 3 de Daniel. Eles também se recusaram, aqui é outro caso, mas eles se recusaram a se dobrar à estátua de Nabucodonosor. E eles falaram, não vou me dobrar. O que aconteceu com eles? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o verso de número... A partir do verso de número 5, fala assim, ó. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da grita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorarei a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que tem se levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Verso de número 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vives eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem a estátua de ouro que se levantam e nem o adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a eles os homens perante o rei e falou-lhes: é desse propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora estáis prontos quando ouvirem a buzina. Se não adorardes, serão lançados na mesma hora dentro do forno do fogo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem pode livrar. Ele nos livrará do fogo e do fogo ardente e das mãos, ó rei. Amados, por causa de uma palavra que eles disseram, não me dobrarei, o meu Deus irá me salvar. E aconteceu a salvação deles também, glória a Deus. O nome de Deus foi exaltado mais uma vez. Mas em ambos casos, eles cederam às pressões. Eles não cederam às pressões do mundo ao seu redor. Só que hoje nós cedemos às pressões. Mentimos por causa das pressões. Nos escondemos por causa das pressões. Temos vergonha por causa das pressões deste mundo.
Amados, nós não podemos, nós precisamos aprender a dizer não. Tudo aquilo que vem contrário ao Deus que nós servimos. Amém? Amém ou não amém? Dizendo não, eu preciso dizer não, muitas vezes para o meu próprio bem, para a adoração do Senhor. Por mais que alguém possa ficar triste, por mais que alguém possa virar a cara, nós precisamos entender que os nossos princípios são muito mais profundos do que os princípios do mundo, amados. Nós não podemos ceder. Você pode dizer comigo? Eu não posso ceder ao mundo. Agora, em contraste, nós vemos um exemplo negativo. O rei Davi. O que aconteceu? Ele não soube dizer não ao seu desejo por Batseba. E as consequências da sua fraqueza trouxeram sofrimento e tormento para toda a sua família. E nós vemos tudo o que aconteceu no reinado de Davi. Amados, nós não podemos ceder às tentações. Nós não podemos ceder às tentações, porque é bíblico, a palavra fala que o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. Tem alguma Bíblia aqui que fala que a nossa carne é forte? Claro que não. Então, se a minha carne é fraca, eu tenho que dizer não. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu tenho que me colocar na dependência de Deus. Vocês estão compreendendo? Então, amados, aprenda algo. Desagradar muitas vezes a outros. Lá na frente você vai entender o bem que Deus está querendo fazer por você. Amém? Vamos lá. O medo nos impede de dizer não. Quantos aqui já tiveram medo de dizer não? Quantos aqui já receberam uma proposta indecente e não disse não e detonou a sua vida, detonou a sua família, detonou o seu ministério por causa de propostas indecentes? Dentro disso, por causa da timidez, amados, que é um aspecto importante considerar ele, quando falamos sobre a dificuldade de dizer não, pastor Wellington. Se você não tivesse dito não às drogas, hoje você não estaria aqui. Você disse sim a Jesus, amém? Sim à sua família, sim os benefícios que Cristo trouxe para restaurar. Amados, nós não podemos ceder. A timidez nasce do medo por causa da rejeição de desagradar outros. Sabe por causa de quê? De medo de serem mal interpretados. Olha, eu vou no churrasco com meu amigo, mas eu vou tomar uma cerveja com ele, porque não tem nada a ver, né? Amém, amados? Não tem nada a ver mesmo. Você pode beber a sua cerveja, você pode fumar o teu cigarro, você pode fazer o que você desejar, mas você não terá salvação no Senhor se continuar nessa situação. Porque todo aquele, amados, a Bíblia fala que todo aquele que serve o pecado, ele é escravo do pecado. E não tem como negociar essa questão. Eu posso ir nesse churrasco, mas eu posso ser diferente nesse churrasco. Eu não preciso me assentar ali e beber todas, usar todos os tipos de drogas, para me sentir bem, para me sentir alegre, como que a gente escuta aí no dia a dia, para eu deixar de ficar nervoso ou nervosa. É engano, amados. Eu tenho que falar não. Não é não. Quando você fala não para o seu filho, é porque você quer punir ele ou é porque você quer o bem dele? Nós queremos o bem do filho, amém ou não amém? É a mesma coisa Cristo, Ele quer o seu bem. Então, para o seu bem, se você vai cair em tentação, é melhor você não ir.
fique na sua casa. É melhor você não participar, porque você pode ir. A Bíblia fala que nós podemos, mas nem tudo convém. Se convém você participar de uma festa e você não cair em tentação, pois bem, se convém você participar de uma festa e você cair em tentação, então é não. Não tem como. Não tem como. Amém ou não amém? Muitas pessoas acabam dizendo sim, quando no fundo queriam dizer não, simplesmente por não conseguirem se posicionar no momento certo. Isso pode gerar um arrependimento, frustração ou até um sentimento de autossabotagem, levando a culpa e a destruição, porque é isso que o pecado faz, nos levam à culpa e depois à destruição. Por quê, amados? Primeira coisa que apareceu no Éden foi o quê? A culpa, por causa do pecado. O que aconteceu? Deus chamou Adão. Adão, cadê você? Onde ele estava? Ele apareceu rapidinho. Oi, estou aqui. Não, ele estava escondido de medo por causa da culpa. Ué, por que você está fazendo aí, Adão? Escondido. Ah, porque eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com medo. Medo? Vergonha de quê? Ah, porque eu pequei. Amados, nós deveríamos ter vergonha na cara para não pecar. Porque nós não temos, amado, a vergonha muitas vezes de pecar, mas depois de reaparecer para Deus, ei Deus, estou aqui, nós aparecemos com a maior cara lavada sem confessar os nossos pecados. Nós não podemos viver esse dilema, porque o mundo jaz do maligno e o mundo está engolindo a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Nós. Todo aquele que não sabe falar não, aquela pessoa que não fala não e fala sim para tudo, são pessoas como os políticos, que vão fazer meio campo com todo mundo para ficar de bem, de todo mundo para... Mas aí depois você vira as costas e vai falar, viu, aquele lá é cristão, vixe. Estamos ainda, infelizmente, sujando a imagem de Cristo. Sujando a imagem do cristão, porque tudo é relacionado a nós. Quando você vê que acontece alguma coisa com alguém que você conhece, que é cristão, e de repente... uma pessoa chega e fala assim, nossa, viu, fulano não era lá da tal, da sua igreja, da sua fé e tralalá? Sabe por que eles fazem isso? Porque é tudo relacionado. Então eles pensam que porque você age de uma forma, fulano de tal também age de uma forma, mas não é assim que funciona. Na prática não é assim que funciona. Era para funcionar, porque a palavra é pregada nua e crua. Doa quem doer. Agora, o que nós poderíamos fazer? A igreja está sendo engolida pelo Deus desse século. Amém? Amados, um exemplo clássico desse dilema também é a história do rei Saul. Quem conhece? O primeiro rei de Israel. Em várias ocasiões, Saul teve dificuldade de dizer não por causa da pressão do povo. Ele queria fazer meio campo com toda a politicagem. Ele queria sempre fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Qual foi o resultado de Saul? Destruição, a morte. Entenda uma coisa, amados. Você não pode fazer o que Deus não mandou você fazer. A única coisa que você precisa fazer é se posicionar nesse tempo para você não cair em destruição, assim como Saul. Amém ou não amém? Um exemplo, um outro exemplo que eu acabei de colocar aqui, eu quero falar para vocês, é a história de Ananias e Safira. Quantos conhecem? Talvez você vai falar, já vai falar de dinheiro já. Não vou falar de dinheiro não, fica tranquilo. O que eu quero falar para você aqui é o seguinte, é que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e eles decidiram doar parte desse dinheiro para a igreja.
naquela época, colocaram nos pés dos discípulos. Só, amados, que ele disse que todo aquele valor era o que ele tinha vendido essa propriedade. O que aconteceu? Por causa da sua mentira, por causa das suas palavras, ele morreu. E aqui nós precisamos entender que Deus, ele valoriza a nossa honestidade. Deus, ele valoriza a sua honestidade, não só dentro da igreja, principalmente lá fora. Você sabe disso? É lá fora, amados, que as pessoas vão nos conhecer. Entenderam? A Hélida, ela falou bem claro aqui, Deus, ele não quer o nosso dinheiro. Deus, ele não está nem aí para o seu dinheiro, porque ele é rico, ele é o dono do ouro e da prata, ele tem todas as coisas nas suas mãos, ele tem tudo. Quem não tem, muitas vezes, eu e você. Por quê? Por causa do quê? Da nossa sonegação. Nós sonegamos aquilo que Deus nos dá, nós mentimos aquilo que Deus nos dá, porque tudo que nós temos vem de Deus, e ainda nós requeremos as bênçãos que Ele tem para dizer a Ele, Deus, se o Senhor não fazer, eu nunca mais vou ser dizimista e ofertante. Amados, a única coisa que Deus quer nessa questão é a tua honestidade. Deus, ele quer a tua obediência. Amém ou não amém? Então, amados, alguns exemplos vai nos mostrar o que pode nos afastar de uma vida de integridade. Agora, para você pensar no seu lugar. Você é íntegro? Você é integral? Você é íntegro? Talvez você fale assim, pastora, não dá para ser íntegro. Dá para ser íntegro, sim. Pastor, eu não consigo ser íntegro. Eu não consigo, porque eu preciso muitas vezes fazer um campinho aqui, um campinho lá. Eu sinto em dizer para você, amados, nós precisamos aprender a vencer essas necessidades meias bobas que todo homem, eu falo homem, gênero humano, tem, porque senão aquilo que de acordo que Cristo, ele morreu e fez por nós na cruz do Calvário, se torna inválido por causa do quê? Da nossa falsa integridade diante de Deus. Eu posso ser uma pessoa que não seja íntegra, vamos supor, diante do Michael. O Michael não vai saber, mas Deus vai saber. Eu não posso mais viver nessa vida de mentira. Eu preciso dizer sim ou eu preciso dizer não. O que passar disso é procedência maligna. Amém ou não amém? E diante disso, eu quero trazer uma história marcante para nós. A história de José. Quantos conhecem José? Todo mundo. A maioria fala que os sonhos de José... Não, é os sonhos de Deus. Deus deu sonhos a José. Todas as vezes que Deus ele tem um plano na vida de alguém, ele vai fazer com que chegue a você, ou através da palavra, ou através de sonho. E antes de acontecer qualquer coisa ao teu respeito, a palavra diz que ele mostra aos seus servos profetas. Amém ou não amém? Todos nós estamos na condição de profetas, mas poucos conseguem chegar diante de Deus como profeta. Por quê, amados? Porque precisamos ser íntegros. Precisamos ser questionadores de nós mesmos, não dos outros, de nós mesmos. Quem sou eu para Deus? O que eu faço para Deus? Só para pensar? Porque hoje nós somos juízes. Eu quero saber o que a Jaciara está fazendo, mas eu não quero saber o que eu estou fazendo. Amém ou não amém? José, ele é um caso exemplar. Sua vida foi marcada por várias oportunidades que ele poderia ter dito sim às tentações e às pressões ao seu redor.
No entanto, em todas essas ocasiões, ele disse não. Quando seus irmãos o traíram, ele foi vendido como escravo e José não cedeu à amargura. Hoje nós vemos uma igreja doente, morrendo na amargura. Sabe por quê? Porque não perdoa, não se entende, não gosta do irmão, não gosta disso, não faz aquilo. Você, igreja, está morrendo na amargura. Eu sinto em dizer, não é uma profecia, é uma realidade que nós vemos na igreja do Senhor. Eu não falo aqui no Ministério Apostólico Shalom, eu falo na igreja no geral. A igreja está morrendo na amargura, porque ela está esperando ser honrada, como já pregaram um dia para ela. Olha, você vai ser honrada, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E muitos pensam que ter um ministério que está em cima de uma plataforma é honra. Não é honra. Não é honra. Amém? Amados, José, ele foi um exemplo claro que dizer não é a chave para viver de acordo com os valores e princípios de Deus, mantendo sua paz interior, a sua integridade, mesmo em meios de grandes desafios. Quantos aqui enfrentam grandes desafios? Pode levantar as mãos? Todos nós estamos na mesma condição de José. E por que você não vence esse desafio? Por que nós não vencemos esses desafios? Porque nós estamos esperando Jesus descer aqui, pegar na nossa mão e nos levantar, assim como um dia foi pregado para todos nós e inculcado, porque nós temos a mente romanizada e não conseguimos entender a palavra do Senhor. É por causa disso. Ou você acha que Jesus ele vai descer aqui, vai pegar na tua mãozinha, vai falar: ai, meu bem, vem cá, você sofreu tanto, né? Te bateram tanto, você apanhou tanto, te xingaram tanto, te estrupiaram, sei lá eu o que fizeram com você, vem aqui. Não, gente, a palavra do Senhor, ele já diz para nós que ele é o consolo para a alma que está atormentada. Por quê? Porque quem tem que buscar isso sou eu, é você. A Bíblia já foi escrita, já tem aqui a receita básica para uma vida. Está na palavra. Não adianta viver chorando por coisas que aconteceu há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, se você não tomar uma posição hoje. Quantos anos você ouve a palavra? E você pode estar aqui hoje dizendo: meu Deus, eu ouvi tanta palavra, mas nada muda na minha vida. Por que será? Será que, vamos supor, um ministério é culpado da sua vida não ir para frente? Claro que não. Vamos fazer aí uma breve e rápida. Vamos puxar aí um pouquinho da sua raiz. Eu não conheço você, mas vamos lá. Talvez na sua infância você sofreu muito, aconteceu muitas coisas. Você teve enfermidades, seus pais te abandonaram, seu marido te abandonou, sua esposa te abandonou. Aconteceu tantas desgraças na sua vida que fez você vir para Cristo. E você achou que Cristo, ele fosse pegar tudo isso e transformar isso em o quê? Em lamentação para você. É claro que não, amados. Eu tenho que pegar tudo isso daqui, levantar, entregar e continuar minha caminhada. É muito fácil. Todos nós, eu e você, viemos de uma infância, de uma família totalmente destruída. Todos nós. E nós não podemos colocar a culpa nisso. Talvez colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em até nos seus pais. O que será que os seus pais recebeu para eles tratarem você assim? Até o ponto que você entender o fio da meada. Poxa, fizeram isso com meu pai também, então ele é digno de perdão. Então vamos perdoar meu pai. Vamos começar uma nova vida. É daqui para frente, amados, porque não tem mais volta. Não adianta olhar para trás. Amém ou não amém? Repita assim comigo: eu preciso dizer não, sem carregar o peso da culpa, mas com a tranquilidade de estar em harmonia com a minha fé
e com os propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Decorou? Amém? Então, assim como José, você vai descobrir que dizer não é um dos atos mais poderosos que você pode realizar para viver uma vida autêntica, alinhada com o que Deus deseja para você. Amém? Gênesis 37, do 5 ao 11, pra gente, você pode abrir ela, mas para a gente ganhar um tempinho, eu vou ler apenas 2 versículos. Eu vou ler o verso 3 e o 4. Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica em várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais que todos os seus irmãos, os aborreceram muito, que não podiam nem falar com José pacificamente. Vamos parar aqui rapidamente. A jornada de José, a caminhada de José, ela começa num chamado de Deus, manifestado em sonhos que indicavam um futuro de liderança e autoridade. Mas um futuro já foi alcançado para a minha vida e para a sua vida. Jeremias 29:11, bem sei eu, os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Ou seja, a minha vida também pode gerar essa palavra, a sua vida também pode reger essa palavra. Mas como? A partir do momento que você entender que quem faz os planos, quem projeta futuro, é Deus. A minha única proposta é o quê? Se posicionar como filho e herdeiro de Deus. José, ele era um menino que estava posicionado. Porém, para pensar, um menino, às vezes um menino, a Bíblia fala que quando eu era menino, falava como menino e... Só que assim, amados, quando eu sou adulto, quando eu tenho entendimento, nem tudo eu posso falar. Sabia disso? Aqui José, ele abria muito para os seus irmãos os sonhos que Deus falava com ele. E sem entendimento ele passava. E na cabeça desses irmãos dele, o que acontecia? Por ele ser o filho, o irmão mais novo, ele queria sobressair em cima deles. Acontece isso muitas vezes comigo e com você, por falar demais, por se precipitar nas nossas palavras. Entenda algo, o que Deus tem para você é seu, amém? O que Deus tem para realizar na sua vida, Ele vai realizar, amém? Então, a única coisa que você tem que fazer é não se distrair no meio do caminho. Não deixar as dores do passado distrair você. E você ficar parado, achando que Deus vai vir e passar um metiolatinho lá para arder mais ainda. Não funciona assim com Deus. Amém? Eu preciso me posicionar. Fale comigo, eu preciso me posicionar. Amados, José não recusou e não desistiu de continuar no seu propósito. Agora eu pergunto, por que você parou? Por que você se recusa a continuar? Ele abriu mão de que a vontade de Deus para ele seria melhor do que a dele. Mesmo diante do tamanho oposição que ele estava enfrentando. Quais são as oposições que você tem enfrentado? Você pode listar aí para você? O não de José, a desistência, demonstra para nós que em muitos momentos dizer não é manter-se firme em nossa convicção, mesmo quando tudo e todos ao nosso derredor tentam nos derrubar. Conseguiram derrubar você? Claro que não. Quem está de pé aí? Amém. Estamos de pé. E precisamos continuar a manter
Amém? A escravidão no Egito e a tentação que José sofreu está em Gênesis 39, do 1 ao 11. Eu não vou ler, tá? Aqui. O que nós sabemos? Que ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar. Potifar fez o quê? Deu tudo nas mãos dele e deu-lhe um recado: na minha esposa, nos meus bens, você não toca, mas tudo coloca em tuas mãos. Por quê? Porque era a confiança de olhar para José que Potifar fez isso. Imagine eu e você, será que alguém se prestaria a fazer isso? Jomar, eu vou entregar tudo na sua mão. Eu nem te conheço. Só de olhar para você, você já é uma pessoa de confiança. Será que nós somos uma pessoa de confiança? Será que se alguém entregar a casa, os filhos, até para você cuidar da esposa de alguém, um exemplo, ou do esposo de alguém, você não iria passar a perna nessa pessoa? Parou para pensar? Para pensar. Ou roubar o seu próprio Senhor? Amados, depois de tudo isso que ele chegou na casa de Potifar, ali ele ganhou toda a confiança. Nós precisamos entender que a confiança que foi liberada a ele foi também por causa daqueles sofrimentos que ele passou antes para chegar naquele lugar. Ele enfrentou uma das mais tentações desafiadoras da vida dele. José, ainda menino, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente. A Bíblia fala isso, repetidamente. Não foi uma vez só, foi várias vezes, várias vezes. Mas José, ele foi fiel a Deus e a sua integridade. Ele disse não. Você está pronto para dizer não às tentações que muitas vezes perturba você? Você está pronto para deixar certas tentações que perturbam a sua alma, você deixar ela nas mãos de Deus e caminhar para o propósito? Se não, amados, se você não estiver pronto, vou falar algo aqui para você. Deus, ele não pode confiar algo maior nas suas mãos. Porque qualquer coisinha, qualquer vento, você balança. Você volta para trás. Amém ou não amém? Ele não cedeu ao pecado. Quantos de nós cedemos às tentações dos pecados? Inúmeros que existem. Nós não podemos. Amados, tudo pode custar a nossa vida com Deus e a nossa família. Já parou para pensar? Tudo. Aquilo custava tudo na vida de José. E ele não cedeu à tentação. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Ele foi parar na prisão. Porque a esposa de Potifar gritou, acho que pela última vez que ela tentou seduzi-lo, e ficou uma peça de uma parte da roupa dela nas mãos de José. Quando o marido viu, o marido falou: ele me traiu, e jogou ele na prisão. Muitos estão aprisionados em pecados e não conseguem sair. Não é porque não consegue ceder, não consegue, como que eu posso dizer, deixar as tentações de lado. Sabe o que acontece? Muitas vezes as tentações têm batido na sua porta, porque todas as vezes que ela bate, você cai. Então, amados,
nós precisamos colocar um ponto hoje e dizer não a essas tentações. Porque as tentações nos separam de Deus. O pecado nos separam de Deus. Amém ou não amém? Esse é o tipo de não que todos nós que somos chamados a exercer diante das tentações que ameaçam nossos valores e o que mais? A nossa moralidade. A prisão e a interpretação dos sonhos de José, que aconteceu também. Ele estava preso. Gênesis 39, 20 a 23, depois de Gênesis 40. Não vou ler. A recusa de José, a esposa de Potifar, resultou uma acusação falsa. Eventualmente, foi para a prisão. Ainda assim, nesta mesma fase sombria da sua vida, José permaneceu fiel. Ele disse: não à amargura, não ao desespero e à vitimização, escolhas que poderiam fazer facilmente ter dominado seu coração por tantas injustiças. Quantas injustiças eu e você temos sofrido? Eu acredito que não seja nem metade daquilo que José passou. Então, amados, chega de vitimização. Manda embora essa amargura. Jesus, amados, ele está nessa noite aqui dizendo isso para nós como igreja. Chega, diga não. Amém? Amém ou não amém? Este não nos ensina que mesmo injustiçados, não devemos perder a fé em Deus e a nossa posição para fazer o bem, confiando que Ele tem um propósito maior, ainda invisível neste momento que estamos vivendo. Amém ou não amém? Amados, outro ponto, perdão e reconciliação. Gênesis 50, 14 e 21. Depois você pode ler na sua casa. Se eu fosse José, eu não sei se eu teria paciência para perdoar meus irmãos. E você também. Imagine, jogou ele lá naquele calabouço, naquele buraco. Ele ficou lá, depois foi vendido como escravo. Depois chegou lá, a mulher lá acusou ele. Imagine, tudo, ele poderia estar falando assim, tudo culpa dos meus irmãos, né? Até nos dias de hoje, a Bíblia poderia ter escrito aqui. E José ficou na vitimização dos seus irmãos. Os irmãos dele, o que poderia ter acontecido? Os irmãos dele poderiam estar lá em cima e ele lá embaixo. Amados, eu paro para pensar nessa história e eu me coloco no lugar. Eu não sei se eu conseguiria, assim, perdoar os meus irmãos. Você consegue imaginar junto comigo? Será que você perdoaria também? Mas, amados, o perdão aconteceu. Depois que ele se tornou governador do Egito, ele foi confrontado com os seus irmãos. Por quê? Houve uma fome no mundo inteiro. E José, ele tinha saído na frente. Vamos pegar a história mais bonita, né? Saiu na frente, ele foi lá estocar comida para o teu próprio povo não morrer de fome. As situações que nós enfrentamos muitas vezes, achamos que Deus não está vendo, Ele está vendo e Ele está colocando cada coisa no seu lugar, porque há de chegar ainda pessoas para que você as alimente. Mas não alimentar com a sua amargura e as suas vitimizações. Não, você vai alimentar com aquela transformação que o Senhor fez na sua vida, assim como José. Olha só. Para você pensar. Você guardaria um alimento para um irmão que te fez tão mal na vida? É difícil. Mas sabe o que eu aprendo aqui, amados? Eu aprendo que o amor aceita aqueles que falham contra nós.
Por quê? Nós temos Jesus. O Espírito Santo trabalha em nós todos os dias, gerando em nós o amor, a reconciliação e o perdão. Então nós precisamos perdoar. Porque se eu não perdoar, nem Jesus me perdoa. Lá em Mateus, capítulo número 6, fala sobre isso. Então, amados, no momento, José, ele poderia ter optado pela vingança. Mas, se ele tivesse feito isso, ele teria não arruinado só a vida dele, mas arruinado a vida da geração dele. Olha só, amados. Se você não se posicionar, não começar a dizer não às tentações, amados, você vai arruinar não só a sua vida, mas a geração que está atrás de você. Amém? Então você precisa aprender a perdoar. Independentemente da misericórdia de Deus que está sobre nós, se eu não perdoar, não serei perdoado. Amém ou não amém? Amém? Amados, aqui, papo rápido para a gente encerrar. Tinha mais coisas para dizer, mas são muitas coisas. Qual é o papel da fé nesses tempos de desafio? Todos nós estamos enfrentando muitos desafios, muitos dissabores. Parece que depois da pandemia, as pessoas mudaram, nós mudamos. Mudamos mesmo, não mudamos? Você consegue olhar para você e falar a verdade, eu mudei muita coisa. Às vezes eu falo assim, Senhor, se tivesse um botãozinho aqui para eu apertar, para voltar lá. Nós mudamos muito, amados. José, ele fez da fé o seu alicerce nos momentos da mais pura adversidade dele. E a sua confiança em Deus permaneceu inabalável. A fé em Deus deu a José uma força necessária para dizer não ao desespero, não ao ressentimento, não ao desânimo. E nós vamos continuar na situação que nós estamos? Sim ou não? Claro que não. Nós precisamos, amados, a mudar. O não que José deu no meio do desespero é um convite para que façamos o mesmo, buscando sempre a direção de Deus antes de tomar decisões precipitadas. As pessoas desse século, nós que estamos nesse século, somos precipitados. Somos ou não somos? Nós precisamos sempre pedir direção de Deus. Vamos aprender a dizer também não às distrações do mundo moderno, porque o mundo mudou, o mundo é moderno. Vivemos a era da distração das redes sociais, aplicativos de mensagens, entretenimento digital e até mesmo solicitações constantes de atenção. Podem nos afastar do que realmente importa. Dizer não às distrações também é um desafio diário. É ou não é? Ou é só para nós? Uma maneira prática para fazer isso é estabelecer limites claros. Você estabelece limites para você mesmo? Quantos fazem isso? Eu faço também. Vamos estabelecer limites, amados, para o uso da tecnologia, principalmente. Podemos começar definindo um momento específico para verificar e-mails, redes sociais. Mensagem fora de horário. E dizer não à tentação de ficar constantemente online, pelo amor de Deus.
Isso vai acabar conosco se nós não tomarmos uma posição. Talvez você fale, mas eu não fico tanto. Fica sim. E ficamos, e passamos a hora e nem vemos. É isso ou não é? É só comigo que acontece isso. Assim como José manteve seu foco nas promessas de Deus e resistiu às tentações ao seu redor, nós também podemos treinar a nossa mente para sermos disciplinados, dizendo não ao que distrai e sim ao que edifica. Amém? Talvez você fale, eu vou ler a Bíblia no celular. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu não gosto de ler a Bíblia no celular, eu gosto de ler a minha Bíblia. Do nada, eu lendo a minha Bíblia e começar a ver mensagem, chegar um monte de coisa. Aí a gente se distrai. Nós precisamos aprender, amados, o que nos distrai e o que nos edifica. Amém ou não amém? Precisamos aprender a dizer não ao consumismo. O consumismo pode nos levar a buscar satisfação em coisas material, alimentando um ciclo de compras ainda impulsivas e desejos superficiais que em uma última análise nos deixam vazios. Aí enche a nossa cabeça de dívida. E aí nós precisamos correr atrás do dinheiro para pagar essas dívidas que nós fizemos sem análise nenhum. E esquecemos de tudo que Deus nos dá. E tudo que Deus faz por nós. Será que você consegue entender? Assim como José disse não ao que poderia desviá-lo do seu propósito, nós temos que aprender a resistir às tentações do consumismo e focar no que realmente traz paz e santificação. Muitas coisas que nós temos não nos traz paz e nem santificação. Muitas coisas que nós fazemos não traz paz e nem satisfação. Traz um gozo temporário, mas depois ficamos desesperados para pagar dívidas que fizemos por causa da nossa ansiedade. Já parou para pensar nisso? Amados, José, ele era como eu e você, igualzinho, cheio de pecados, cheio de falhas, cheio também de boas qualidades, como eu e você. Nós precisamos aprender com José a como lidar com o não, para não sermos consumidos nesse século que estamos. Porque daqui para frente vai acelerar mais ainda. Daqui a pouco estamos em 2030, muitas coisas aconteceu e nós fomos engolidos. E na hora que nós fomos engolidos, ou alguém da sua casa for engolido por drogas, por pornografias, por tantas outras coisas, você vai querer voltar lá no tempo para resolver, mas você não vai conseguir, porque você não se posicionou no tempo que era para se posicionar. Nós precisamos aprender a dizer não. Repita comigo, eu preciso aprender a dizer não. Fala mais uma vez, não. Não é não. Amém? Não e acabou. Vamos fazer isso? Não. Não. Aquilo que vai te tirar do propósito do foco, fale não. Não tenha medo de desagradar quem está do seu lado. Porque a salvação é individual. A tua vida espiritual não depende do teu marido, não depende da tua esposa, não depende do teu filho, não depende do teu salário, não depende do teu patrão, não depende das coisas que você precisa, tem as necessidades para viver.
você precisa aprender a dizer não. Amém ou não amém? Cuidado com as tentações. Vamos colocar em pé para a gente orar?